Entre logo nessa carroça, menina, ou eu juro por Deus que te jogo lá dentro. A mão pesada e aberta de Silas Parker estalou contra o rosto da filha com tanta força que ela sentiu o gosto amargo de sangue na boca. Os joelhos de ela vacilaram. O homem forte que esperava junto à carroça nem se mexeu. Não piscou. 18 anos. Durante 18 anos ela o chamou de pai. E agora, ali estava ele negociando a própria filha como se fosse um animal de cria para quitar uma dívida de jogo antes do pôr do sol. Trato é trato. A menina limpa a sua dívida. Leve ela embora, ou eu estarei morto até domingo. Carter Boone ajeitou o chapéu lentamente. Suba, senhorita. A tempestade está chegando. Ela cuspiu o sangue na terra batida, bem aos pés das botas de seu pai. Então, eu não sou mais sua filha? É isso que você está me dizendo? Estou dizendo para você subir. Sua mãe teria subido. Minha mãe está morta há 9 anos. E os mortos não pagam dívidas. Carter Boone pigarreou, dando um passo à frente. Seu Silas, nós tínhamos um acordo, não um espancamento. Cuide da sua vida, homem da montanha. Ela agora é a minha vida. O homem grandalhão desceu do banco da carroça, suas botas pesadas ecoando no chão firme da rua. As pessoas que estavam na varanda da venda do vilarejo pararam de fingir que não estavam olhando. Você já bateu nela uma vez na minha frente, disse Carter. Não vai bater duas. Ela é minha até entrar na sua carroça. Depois disso, o problema é seu. Ela não é um problema. Ela é uma moça. Existe uma diferença mesmo que você tenha se esquecido disso. Silas cuspiu o fumo no chão. Pegue ela e vá embora, Boone. Quero você fora desta rua antes que o delegado apareça. O delegado não me mete medo, Parker. Pois deveria, mas não mete. Ela olhou para o pai. Foram 18 anos guardando na memória os traços daquele homem, mas agora ela não conseguia reconhecer um pedaço sequer dele. Pai, não faz isso. Pai, por favor. Suba na carroça, ela. Não vou falar de novo. Uma mulher na varanda da venda, Dona Hannigan, a lavadeira aquela que tinha lavado o vestido de sepultamento da mãe de ela 9 invernos atrás, levou a mão à boca. Mas não se mexeu para ajudar. Ninguém se mexeu. Carter se aproximou, falando baixo, num tom que apenas ela pudesse ouvir. Senhorita, eu ficaria muito agradecido se a senhora subisse para o banco. Não vou encostar a mão na senhora. Tem a minha palavra. A sua palavra? Ela soltou uma risada curta, seca e amarga. E quanto vale a sua palavra por aqui? Mais do que o dinheiro que seu pai deve. Ele deve 240 mil réis. Dá no mesmo? Ela se levantou. Seus joelhos pareciam feitos de geleia. Ela caminhou pelo lado do pai sem olhar-lo nos olhos, a poeira da rua cobrindo seus pés descalços. Carter estendeu a mão para ajudá-la a subir, mas ela recusou. Subiu sozinha, segurando contra o colo sua única sacola de pano, tudo o que possuía neste mundo, fixando o olhar firmemente para frente entre as orelhas dos 2 cavalos castanhos. Não está esquecendo nada, bom, gritou Silas. Carter enfiou a mão por dentro do paletó. Puxou uma guaiaca de couro com as moedas e jogou na poeira, aos pés do pai dela, sem sequer olhar para trás. Conte, eu vou contar. E não venha atrás de mim, Parker. Você não vai me encontrar. E se encontrasse, não ia gostar do que veria. Eu não quero te encontrar. Ótimo. Carter subiu no banco e pegou as rédeas. Ela. Silas chamou uma única vez, com a voz embargada e rachada. Ela. Diga a esse homem da montanha que se ele ousar, ela não virou a cabeça. A carroça rodou por quase 5 quilômetros em absoluto silêncio. Ela não disse uma única palavra. Os cascos dos cavalos batiam contra o chão congelado da estrada da serra. Carter mantinha os olhos fixos na estrada. A certa altura, ele estendeu o braço para trás do banco e puxou um cobertor de lã cinza e grosso.
O frio vai apertar de verdade quando a gente entrar na mata fechada, senhorita. Vai precisar disto. Ela não pegou o cobertor. Como quiser. Ele deixou o cobertor no banco, dividindo o espaço entre os dois, e permitiu que o silêncio durasse por mais 1 quilômetro. Quantos anos você tem, se não se importar que eu pergunte? 18. E não me chame de senhorita. Como quer que eu a chame, então? Você me comprou. Me chame do que quiser. Eu não comprei você. E que nome você dá a isso? Ela se virou bruscamente no banco. Quando um homem entrega um saco de dinheiro para outro, e esse outro entrega a própria filha, que palavra vocês usam lá em cima na sua montanha? Carter silenciou por um longo segundo. A madeira da carroça rangia. Eu chamo de uma injustiça, pela qual eu não podia simplesmente passar batido. É mesmo? É mesmo. E o que eu deveria fazer? Me jogar no riacho para poupar a sua consciência? Você não tinha que fazer nada. Quem tinha que fazer era eu. E o que foi que você fez, homem da montanha? Paguei a dívida do seu pai. Para quê? Ele não respondeu de imediato. A carroça subia uma ladeira íngreme. O vilarejo ficava para trás, sumindo no vale, parecendo um borrão, algo que ela sentia ter apenas sonhado. Meus miúdos precisam de ajuda na casa. Cozinhar, remendar as roupas, uma mão feminina. Eu venho me virando, mas se virar não é o mesmo que criar. Existe uma diferença. Eu desci hoje com a intenção de contratar uma moça na cidade de forma honesta e correta. E então ouvi conversas no ferreiro de que seu pai ia te entregar para o pior homem da região esta noite para quitar o que devia. Eu sei o que ele tinha planejado para você. Ele fez uma pausa, as rédeas firmes em suas mãos calejadas. Pensei que eu poderia pagar a dívida e, além disso, te pagar um salário. Assim, você não seria propriedade de ninguém. Estaria apenas trabalhando para você. Para os meus miúdos. Sim, senhora. Eu disse para não me chamar de senhora. Vou me policiar. Seguiu-se outro silêncio demorado. Você falou em salário? Sim. 2.000 réis por semana, além de pouso e comida. Os domingos serão seus. Meus domingos para fazer o quê? Descer uma montanha que eu nem conheço? Domingos para descansar, moça. Ler. Se você souber ler, sentar perto do fogão a lenha, o que a sua alma quiser fazer. E quando o inverno passar e a primavera chegar, se você quiser ir embora, eu mesmo te levo lá embaixo. Para onde você quiser ir com o dinheiro no bolso. Dou até uma carta, dizendo que você trabalhou comigo, sendo honesta e trabalhadora, caso alguém pergunte. Ela virou o rosto e olhou para ele. Olhou de verdade pela primeira vez. Devia ter uns 40 anos. A barba, metade preta, metade grisalha, e os olhos da cor de pedra molhada. Ele mantinha a atenção nos cavalos. Você está me dizendo, ela falou devagar, que pagou uma fortuna ao meu pai por uma cozinheira, por uma menina que não duraria até domingo naquele lugar? A garganta dela deu um nó. O que aquele homem queria comigo? Você não sabe? Meu pai não me contava muita coisa. Então eu também não vou te contar. Apenas aceite como um fato, ela. Você não iria querer o que ele tinha planeado. Eles seguiram em frente. Ela apertou as mãos trêmulas contra a sacola de pano. Você tem nome? Homem da montanha? Carter Boone. Eu sei o seu nome. Quero saber se você tem um nome que as pessoas usam ou se todo mundo só te chama de Homem da Montanha. A maioria me chama só de Boone. E os seus filhos? Como te chamam? O canto da boca dele se elevou de leve, quase imperceptível. De painho, na maior parte do tempo. Às vezes, de pai. A Josie me chama de capitão quando quer graça. E eu sim, minha menina de 6 anos, gêmea do irmão dela, o Wyatt. Gêmeos? Sim. E a mãe deles? O quase sorriso desapareceu do rosto de Carter instantaneamente. A mãe deles não é
assunto que eu converse com estranhos, moça. Peço desculpas. Nós chegaremos a isso, mas não aqui no banco desta carroça. Busto. O uivo de um bicho ecoou em algum ponto da mata. Carter estalou a língua para os cavalos e ajeitou a condução. Ela... Começou. Oque, é assim que deve me chamar. Ela é o meu nome. Ela, Parker. Ou melhor, só ela. Não quero mais o Parker. Ele assentiu uma vez, devagar. Só ela. Então, mais 1 quilômetro se passou. Os pinheiros e as árvores altas se fechavam como muros dos dois lados da estrada de terra. Ela esticou o braço, pegou o cobertor cinza e o colocou sobre os ombros sem dizer nada. Carter não fez nenhum comentário. Seu Boone? Carter, seu Boone. Seus miúdos sabem que eu estou chegando? Sabem que vem alguém. Eles sabem o que eu sou? Você é uma ajudante na nossa casa. É isso que eles sabem. É isso que você é. Se alguém perguntar lá embaixo no vilarejo, qualquer pessoa, é isso que você vai dizer. Que foi contratada, que veio por livre e espontânea vontade. Está me ouvindo? Por quê? Porque se espalharem que Silas Parker me vendeu a filha dele, tem um delegado lá embaixo que vai subir esta serra com um mandado na mão e um sorriso no rosto. E eu não tenho a menor intenção de dar esse sorriso a ele. O delegado Macready. Você o conhece? Todo mundo conhece. Então sabe do que estou falando. Sim, senhor. Carter. Outro silêncio longo se fez. E então, com uma voz mais mansa do que pretendia, ela perguntou: seus filhos vão me odiar? Ele quase riu. Menina, meus filhos não veem uma mulher pisar na nossa casa há quase 3 anos. Eles não vão te odiar. Vão avançar em você como 2 cachorrinhos famintos. Estou te avisando para você não ser derrubada no chão. 3 anos? 3 anos em novembro. A mãe deles foi embora? Essa é uma maneira de dizer. E qual é a outra? Carter olhou para ela. Olhou por um longo segundo e depois voltou os olhos para a estrada. Outra hora, a estrada ficou ainda mais íngreme. Ele puxou o freio de mão e controlou os cavalos. Ela observava as mãos dele, grandes, morenas, com cicatrizes brancas nas juntas dos dedos. Uma aliança simples, feita de ferro, brilhava no dedo esquerdo. Você ainda usa? Oque, a aliança. Ele olhou para a própria mão como se tivesse esquecido que ela estava ali. Hábito. Apenas hábito e um lembrete. Lembrete de quê? Do que um homem não deve ser. Ela não fez mais perguntas. A luz do dia desaparecia depressa ali em cima. As copas das árvores traziam um anoitecer antecipado. Ao longe, o piar de uma coruja ecoou. Carter puxou uma pequena lanterna de querosene debaixo do banco e riscou um fósforo com a unha do polegar. Mais 2 horas, ela. Quero estar dentro de casa antes que a noite caia de vez. Seu Boone. Carter. Me desculpe. Pelo quê? Por ser um fardo para você. Ele virou a cabeça lentamente na direção dela. Escute bem, menina. Você não é um fardo. Você não é uma compra. Você não é uma dívida. Você é uma jovem mulher que vai dormir esta noite em uma casa quente, com uma porta que tranca pelo lado de dentro. E amanhã você vai conhecer 2 crianças que vão te amar, quer você queira, quer não. É só isso. Entendeu? Sim, diga de volta. Eu não sou um fardo. Ótimo. Mas eu ainda estou nesta carroça porque meu pai me vendeu. Sim, senhora. E um dia eu vou dar um jeito de fazê-lo pagar por isso. Carter estalou a língua para os cavalos. Bem, eu acho que nós temos tempo para trabalhar nisso, você e eu. Temos muito inverno pela frente. A carroça continuou subindo. Quando alcançaram o topo da última colina, a casa de madeira apareceu no meio de uma clareira. 2 janelas brilhavam com uma luz dourada contra a escuridão. Um fio de fumaça subia reto da chaminé. Um cachorro latiu uma vez
um latido firme, mas se calou ao ouvir um assobio baixo de Carter. Aquele é o Japi. Ele não morde. É só gogó. Seu bum. Carter, espere. O que é? Eu não sei o que dizer para eles. Não precisa dizer muito. Eles vão falar por você. Eles sempre falam. E se eles não gostarem de mim, se não gostarem, você acorda amanhã e tenta de novo. Igualzinho ao resto de nós. Ele puxou as rédeas firmemente. Os cavalos pararam. A porta da casa se abriu num estrondo antes mesmo de ele travar o freio. Duas pequenas silhuetas correram pelo quintal. Painho, Painho. Você trouxe ela? Ela está aí? Calma, Josi. Vai assustar os cavalos. Painho, ela está aí dentro? Está aqui sim, Wyatt. Agora deem um passo para trás, vocês dois. Deem espaço para a moça. Era um menino e uma menina, de cabelos escuros, com os rostos corados pelo calor do fogão e pelo frio da noite. A menina segurava o irmão pela manga da camisa. Ambos olhavam para ela, como se estivessem vendo a própria lua descer do céu por um barbante. A menina falou primeiro. Você é a nossa nova mãe? O ar faltou nos pulmões de ela. Josie. A voz de Carter foi baixa, num tom de aviso. Nós já conversamos sobre isso. Eu disse que vinha uma ajudante para ajudar na casa, não uma mãe. Mas, Painho, o lábio inferior de Josefine tremeu, mas ela cerrou os dentes daquela forma que ela só tinha visto mulheres adultas fazerem em velórios. Ela ergueu o rosto para ela novamente. Você vai ficar? Ela abriu a boca, fechou e abriu de novo. Sim, eu vou ficar. Durante o inverno, e depois do inverno, nós veremos, querida. O Painho diz que não devemos fazer perguntas de nós veremos. Então, eu não vou responder a perguntas de nós veremos. A menina sorriu na mesma hora. Sorriu como se a resposta em si não importasse tanto quanto o fato de ela ter lhe dado uma atenção. Eu sou a Josie. Este é o meu irmão, o nome dele é Wyatt. Ele não fala muito, mas não é porque ele não gosta de você. O menino olhava fixamente, solene, com olhos escuros, que pareciam grandes demais para o seu rostinho. Deus te pague, senhora, disse ele, muito baixinho. Deus-te-guie, Wyatt. Está com fome? Um pouco. Tem sopado. Eu ajudei a fazer. Ele mexeu uma vez, disse Josie, mas eu mexi 2 vezes. Ela mexeu uma vez, Josie. Wyatt. Carter pigarreou. Entrem os dois antes que peguem um resfriado daqueles. Ela, a sacola. Eu levo. Pode entrar. Ela desceu. Seus joelhos quase cederam. Josie segurou a sua mão antes mesmo de os pés de ela tocarem o chão. Você está gelada. Estou com frio. Nós temos fogo. Estou vendo que tem fogo. O Painho fez um fogo bem grande hoje porque disse que tínhamos visita. Isso foi muita bondade dele. O Painho é bom. Ele é? A menina olhou para ela, confusa com a pergunta. O Painho é muito bom. Ele só não sorri muito. E por que ele não sorri muito? Wyatt, agora do outro lado, deslizou sua mãozinha pequena para dentro da mão livre de ela. Seus dedos eram quentes. Ele não olhou para cima quando falou, quase num sussurro. Por causa da nossa mãe. Wyatt! Carter, atrás deles, falou com a voz tensa como um arame farpado. Não comece. Eu só estou dizendo, Painho. Não diga, sim, senhor. Ela apertou a mão dos dois. Bem, então vamos ver se a gente não consegue arrancar alguns sorrisos dele. O que acham? Acho uma boa ideia, senhora, disse Wyatt. Uma boa ideia, repetiu Josie. Ela se deixou guiar pelos 2 degraus de madeira e passou pela porta da casa. O calor do ambiente bateu em seu rosto como uma mão suave tocando sua bochecha e por um segundo inteiro ela se esqueceu de que havia sido vendida. Então Carter entrou logo atrás, carregando a sacola de pano.
Ele a colocou delicadamente perto da porta e disse: Seja bem-vinda à sua casa, ela. Ela não teve palavras para descrever o que aquelas palavras fizeram com o seu coração. Ficou ali parrada de pé, com as mãos dadas a duas crianças pequenas, que conhecia há apenas 4 minutos, em uma sala cheia de cheiro de ensopado de carne e fumaça de lenha. E ficou ali, até que Josi a puxou na direção do fogo. Vem, painho, ela está tremendo que nem vara verde. Painho, ela está tremendo. Estou vendo, Josi. Pegue uma cadeira para ela. Estou pegando a cadeira boa. Estou pegando, painho. Josephine, cale a boca. Ele puxou uma cadeira feita à mão para perto da lareira, colocou um cobertor dobrado sobre o assento e fez um gesto. Ela se sentou. Prato, Wyatt. Sim, senhor. Colher. Josi. Sim, painho. O menino trouxe um prato fundo transbordando de ensopado, com o cuidado de um homem carregando um recém-nascido. A menina colocou uma colher de madeira na mão dela e fechou os dedos de ela ao redor do cabo. Come devagar, instruiu Josi com muita seriedade. O painho diz que a gente tem que comer devagar quando passa muito frio, senão o estômago estranha. Sim, senhora. Eu não sou uma senhora. Você é uma senhorita. Eu sou a Josi. Sam Yossi. A menina abriu um sorriso radiante. Carter permanecia de pé junto à porta, observando-os. Seus braços pendiam ao lado do corpo. Ele não tinha tirado o paletó, não tinha se movido. Olhava para os filhos da mesma forma que um homem olha para algo que não consegue acreditar totalmente que seja real, e depois olhou para ela da mesma maneira. Então virou-se e saiu pela porta para cuidar dos cavalos, sem dizer uma palavra. A porta se fechou atrás dele. O painho chora quando acha que a gente não está vendo, disse Wyatt bem baixinho. Wyatt, eu só estou dizendo, Josi. O painho não quer que você diga. O painho não está aqui, está lá fora. Ele não consegue ouvir através da parede. Consegue? Sim, não consegue não. Crianças. A voz de ela foi suave. Por que vocês não me dizem como se come esse ensopado para eu não desapontar o cozinheiro? Eu sou o cozinheiro, disse Wyatt. Ele mexeu 2 vezes, disse Josi, mas eu mexi 3 vezes. Você disse 2 antes. Eu me lembrei de outra vez. Ela soltou uma risada. Não foi por querer. O riso subiu do fundo do peito como algo que estivesse preso debaixo de uma pedra por muito tempo e que finalmente tivesse se libertado. E uma vez que saiu, ela não conseguiu conter. Os gêmeos olharam para ela com puro encantamento. Josi correu até a porta fechada, batendo de leve na madeira. Painho! Ela riu, painho. Eu ouvi, Josi, veio a voz de fora, no escuro da noite. Você ouviu, painho? Eu ouvi. Agora deixe ela comer. Sim, painho. Wyatt sentou-se no chão de pedra, aos pés de ela. Josi subiu no braço da cadeira e aconchegou seu corpinho contra o ombro de ela como se fizesse aquilo a vida inteira. Come o ensopado. Dona Ela sussurrou Josi na manga do vestido dela. Soeia, querida, come o ensopado, Soeia. Ela comeu. O ensopado era forte, rico, e ardeu no fundo da garganta, onde ela tinha mordido o lábio na rua da cidade. Ela não disse nada às crianças. Faz muito tempo que o painho saiu? Sussurrou Josi. Só alguns minutos, querida. Parece mais tempo. Sempre parece mais tempo quando a gente está esperando por ele. Silêncio, não diga isso. Eu só estou dizendo. Crianças. Elas se calaram. Me digam, disse ela, me mostrem onde ficam as coisas. Aquela é a mesa, disse Wyatt, apontando. Estou vendo a mesa. Aquela é a bacia de lavar as mãos. Estou vendo. Ali é onde o painho dorme. Estou vendo. Aquele é o sótão. É lá que a gente dorme.
E onde vocês acham que eu vou dormir? Wyatt e Josie olharam um para o outro, um olhar longo e sério de gêmeos. Nós arrumamos um lugar para você, disse Josie. Arrumaram? O painho mandou. Estamos trabalhando nisso desde ontem. Me mostrem. Josie desceu, pegou a mão dela novamente e a puxou. Wyatt os guiou para trás de uma cortina pesada de lã grossa. Ali, desce-se. Uma cama estreita de cordas, um colchão de palha fresco, 2 cobertores grossos dobrados aos pés e uma pequena lamparina de querosene sobre um caixote de madeira ao lado. Na parede, um prego para pendurar o vestido. Eu arrumei as cobertas retinhas, disse Wyatt. A Josie deixou torto. Você que deixou torto. Eu deixei reto. Você mexeu por último e por isso parece reto agora, mas eu fiz primeiro e fiz direito. Crianças. Crianças. Tá lindo. Obrigado aos dois. Os dois ficaram quietos, olhando para ela como se tivessem esperado toda a sua curta vida para ouvir um obrigado por um cobertor dobrado. De nada, só ela, disse Josie. De nada, senhora, disse Wyatt. A porta se abriu. Carter voltou. Fechou-a devagar atrás de si, pendurou o paletó no prego, caminhou até o fogão e estendeu suas grandes mãos calejadas para o calor. Crianças. Sim, painho. Sim, painho. Chama. Mas, painho, cama, Josefine. Você pode falar até cansar amanhã de manhã. Painho, ela pode subir e cobrir a gente? Por favor, painho. Carter virou a cabeça e olhou para ela. Ela olhou de volta. A decisão é dela, disse ele. Dona Ela pediu Josie. Você vai? Sou ela. Só ela? Você vai? Eu vou. Ela subiu a escada de madeira atrás deles. Eram 2 caminhas de solteiro, lado a lado, debaixo dos caibros do telhado. Wyatt deitou-se primeiro, Josie logo em seguida. Ela puxou as cobertas até o queixo deles e ficou sem saber o que fazer depois. Você diz boa noite? Sussurrou Wyatt. Boa noite. Você abençoa a gente, sussurrou Josie. O painho faz isso. O painho diz que o bom Deus os guarde e que vocês acordem em uma manhã mansa. Então, que o bom Deus os guarde e que vocês acordem em uma manhã mansa. Essa foi boa, disse Wyatt. Você fez direitinho, sussurrou Josie. Ela desceu a escada com os joelhos tremendo novamente. Carter estava à mesa, servindo 2 canecas de café de um bule de metal amassado. Sente-se. Ela se sentou. Ele empurrou uma das canecas pelas tábuas de madeira na direção dela. Não se sentou. Ficou de pé, com as mãos espalmadas sobre a mesa. Eles gostaram de você, disse ele. Eles não me conhecem. Gostaram de você mesmo assim. Eles são crianças. Gostariam até de um cachorro que viesse na carroça. Eles já tiveram cachorros. Tiveram 3. E não olharam para nenhum deles do jeito que olharam para você esta noite. Ela envolveu a caneca com as mãos. O calor ardia em seus dedos frios. Carter? Sim. O que você quis dizer lá fora na carroça, quando disse seja bem-vinda à sua casa? Ele silenciou por um longo segundo. E eu quis dizer, falou devagar, que a porta está trancada pelo lado de dentro e a chave fica pendurada ali do lado. A chave é sua. E se amanhã de manhã você quiser que eu aparelhe os cavalos e te leve de volta para o vale, eu vou fazer isso. Sem cobranças. Sem perguntas. Não vou te impedir. As crianças vão chorar, mas criança chora e a vida segue. E se você quiser ficar, então você fica e nós descobrimos juntos como será o dia de amanhã. Igual a qualquer outro louco que escolheu viver nesta serra. E o salário é o combinado, quer você fique uma semana ou um ano. 2.000 réis na sua mão todo sábado à noite, aconteça o que acontecer, e as crianças. As crianças já te amam. Essa parte já está feita. A única pergunta é se você está disposta a ser amada por eles. Ela pousou a caneca. Não confiava nas próprias mãos.
Carter, eu passei a vida sendo uma filha que era uma dívida. Eu não sei ser outra coisa. Ele olhou para ela então, e ela viu no cinza-pedra daqueles olhos algo que não esperava encontrar no rosto de homem nenhum pelo resto de seus dias. Um homem que também já tinha sido uma dívida uma vez e que também não sabia como ser outra coisa, mas que tinha aprendido, devagar e a duras penas, a ser algo diferente, apesar de tudo. Ela, sim, você começa dormindo. O resto vem depois. Ele pegou o seu café e assentiu uma vez. Caminhou até o canto mais afastado da sala, sentou-se perto do fogo, de frente para as chamas, e não se virou mais. Ela tomou o resto do café e foi para trás da cortina de lã. Deitou-se na cama estreita, ainda vestida, porque não confiava na montanha, nem no homem, nem na noite. Mas as cobertas eram quentes, e a casa tinha cheiro de lenha e de criança. Do sótão acima dela, dava para ouvir a respiração leve de dois pequenos estranhos, dois inocentes que tinham decidido em menos de uma hora que ela pertencia a eles. Ela fechou os olhos. Não tinha intenção de dormir, mas adormeceu. Acordou com um sussurro. Ela morreu? Não morreu, não. Como você sabe? Porque o peito dela está mexendo. Pode ser o vento mexendo o vestido. O vento não venta dentro de casa, Josefine. Pode ventar, sim. Não venta, não. Ela abriu um dos olhos. Dois rostinhos estavam a centímetros do seu. Ambos recuaram num sobressalto, como se ela fosse morder. Bom dia. Bom dia. Sou ela. Bom dia, senhora. Wyatt. Só ela para mim também. Isso. Sou ela. Josie. Semi fechou os olhos com seriedade. O painho disse para não acordar você. Nós não acordamos ela. Ela acordou sozinha. Ele ainda vai dar uma bronca na gente. Ele não dá bronca. Ele dá o olhar. Isso é pior do que bronca. Ela se sentou. A casa já estava quente. O café borbulhava no fogão. O homem estava junto à mesa, de costas para ela, cortando pedaços de toucinho defumado em um prato de metal. Ele não se virou. Crianças, saiam de trás dessa cortina. Sim, painho. Sim, painho. Eles saíram correndo. Ela pôs os pés no chão, ajeitou o vestido e saiu. Seu bom, Carter. Carter. E dormi. Você dormiu o tempo certo, ela. Sente-se. Coma. Eu deveria estar cozinhando. E você vai. Mas não hoje. Por que não hoje? Porque você subiu uma montanha ontem à noite com o lábio partido e a alma vendida. Sente-se. Ela se sentou. Josie subiu na cadeira ao lado sem que ninguém pedisse, pegou a mão dela por baixo da mesa e não soltou mais. Painho, disse Wyatt. Sim, Wyatt. Ela não sabe tirar leite. Ela vai aprender. Ela não sabe onde ficam as cabras. Vai aprender. Ela não sabe sobre a velha Bess. Wyatt. Carter pousou o prato com força suficiente para fazer barulho. Coma o seu café. A conversa pode esperar. Ela olhou de um para o outro. Quem é a velha Bess? Ninguém, disse Carter. A velha Bess é o galo, disse Josie. Só que ela não é um galo, é uma galinha. Mas o painho deu nome de galo porque ela briga com todo mundo. Então ela é chamada de velha Bess e não de Henriqueta, que era como eu e o Wyatt queríamos chamar. Josephine. Sim, painho. O café? Sim, painho. Ela cobriu a boca com o guardanapo para esconder o sorriso. Carter viu mesmo assim. Seus ombros se moveram, não chegou a ser uma risada. Apenas a intenção de uma, e ele se virou de volta para o fogão. O toucinho estava bom. O pão estava um pouco duro, mas quente. O café ardeu no corte do lábio dela, mas ela bebeu assim mesmo. Como está o seu rosto esta manhã, ela? Ela tocou a bochecha sem pensar. O hematoma tinha escurecido bastante. Ela tinha visto o reflexo na água escura da bacia. Está bem. Está sim. Wyatt
Mastigava devagar, observando-a com seus olhos sérios. Senhora, Wyatt, meu painho nunca vai bater em você. A mesa inteira parou. Carter pousou a caneca com extremo cuidado. Wyatt, eu só estou dizendo, painho, para ela não ter medo. Eu sei o que você está dizendo. Coma. Sim, senhor. Mas o menino esticou o braço por cima da mesa e colocou sua mãozinha sobre a de ela, apenas por um segundo, antes de pegar o garfo novamente. Ela não teve coragem de falar. Carter pigarreou. Ela, depois do café, eu vou te mostrar o fumeiro, a bica d'água, a pilha de lenha. A Josie te mostra a cozinha. O Wyatt te mostra o sótão e o baú onde ficam os lençóis. Você não precisa guardar tudo hoje. Eu vou lembrar. Não precisa. Mas Ivu? Ele assentiu uma vez e bebeu o café. Não fazia 2 minutos que a mesa tinha sido limpa, quando o cachorro lá fora começou a latir. Não foi aquele latido curto da noite anterior. Era um alarme contínuo, de peito cheio. Carter se levantou antes mesmo que o segundo latido terminasse. Crianças, para o sótão, painho, sótão, Josephine, Wyatt, leve ela para cima. Sim, senhor. O menino pegou a irmã pelo pulso. Subiram a escada, sumiram. Carter puxou uma espingarda dos ganchos acima da porta, puxou a alavanca de alimentação. Eia, para trás da cortina. O que foi? Para trás da cortina. Agora, ela se moveu. Ele abriu uma fresta da porta e saiu. O cachorro continuava latindo. Ela não ficou atrás da cortina. Postou-se na fresta da porta e escutou. Já está perto o suficiente, camarada. Calma, Boom. Calma. Estou chegando com as mãos abertas. Está vendo? Estou vendo. Diga ao que veio. Recado lá de baixo. O MacCready me mandou subir. O Macready não manda recado. Ele vem pessoalmente. Ele viria. Mas não vai poder andar esta semana. E por que não? Uma risada curta e feia veio de fora. Porque o homem de quem você tirou a moça enfiou 2 balas na perna do delegado ontem à noite lá na venda. O delegado escapou por pouco. Ela levou a mão à boca. E por que isso é problema meu, amigo? Não é problema seu, Boom. É dela. Houve um silêncio. De quem? Você sabe de quem? Eu perguntei de quem. A filha do Silas Parker. A moça que você trouxe ontem à noite. Não tem moça nenhuma aqui em cima, mister. É melhor você dar meia volta com o seu cavalo. Boom. Escute. Eu não sou delegado e não sou o homem da venda. Cavalguei 3 horas no frio para trazer esse aviso e vou cavalgar mais 3 de volta. Mas você precisa ouvir antes de eu ir. Então fale e vá embora. O Silas Parker está morto. Ela sentiu o chão sumir sob os pés. Apoiou a mão contra a parede de madeira para não cair. Um silêncio lá fora. Então a voz de Carter, lenta e firme. Como? O homem da venda. Ontem à noite, depois que você pagou a dívida e foi embora, o Silas voltou para dentro para beber o dinheiro. O sujeito não aceitou. Disse que o trato era pela moça, não pelas moedas. Disse que o Silas devia em dobro agora. Uma pela dívida antiga, outra por ter vendido a mercadoria pelas costas dele. Mercadoria. Palavras dele, não minhas. Prossiga. O delegado tentou intervir. Levou 2 na perna. O Silas levou uma no peito. Já estava morto antes de o corpo tocar o chão do bar. E o sujeito? Sumiu no mundo. O povo diz que ele está juntando uns capangas. Dizem que ele vem subir esta serra. Dizem muita coisa, bom. Eu vim aqui para te dizer a única coisa que é verdade. Ele quer a moça e quer você num caixão por ter levado ela. Um longo silêncio lá fora. Dentro da casa, a respiração de ela estava curta. Você tem nome, amigo? Mason. Tobias Mason. Sou o ferreiro. Mason. Eu conheço o nome. Você ferrou minha mula 3 invernos atrás. Eu te devia aquela, bom. Não devia nada.
Devia sim. Então, eu subi. Agora estamos quites. Quanto tempo eu tenho? Um dia. Talvez 2. O mau tempo está vindo forte do norte. Ele pode esperar a tempestade passar, ou não. Difícil saber com aquele ali. Agradecido, Mason. Bom? Sim. A menina, ela está bem? Está bem. Entregue a ela os meus sentimentos. Eu entregarei. Cuide dela, Boom. O povo lá embaixo. Eles se lembram do que foi dito sobre a sua esposa. Lembram de muita coisa. Se você trouxer confusão para essa menina por conta de histórias do passado que ainda não foram resolvidas, não vai ter uma alma viva no vilarejo que vai mexer um dedo por ela. Eu sei do que o povo se lembra, então mantenha ela aqui em cima. Mantenha ela escondida. E quando isso passar, se passar, mande ela para bem longe. Ouviu? Eu ouvi. Passar bem, o cavalo virou, o som dos cascos foi sumindo. Carter voltou para dentro, colocou a espingarda sobre a mesa, não olhou para ela. Não precisava. Ela estava bem ali, à vista, junto à cortina, com as 2 mãos espalmadas contra a parede, o rosto banhado em lágrimas sem que se desse conta. Ela. Sim, ele está morto. Meu pai está morto. Ele me vendeu ontem e está morto hoje. Sim. Ela deslizou pela parede até se sentar no chão. Carter não se moveu, não se abaixou, não se aproximou. Ficou ali no meio da sala, ainda de chapéu, deixando que ela chorasse, sem emitir som algum, nem ela, nem ele. Do sótão, uma vozinha chamou. Painho, fique aí em cima, Wyatt. Painho, ela está machucada? Não está machucada. Está sofrendo. O que é sofrer? É o que a alma faz quando alguém que a gente ama se vai para sempre. Silêncio. E então, Painho. Ela amava ele? Carter olhou para baixo, para ela. Ela olhou para cima, para Carter. 20 segundos se passaram. Wyatt, disse Carter, fique aí em cima. Segure a sua irmã com você. Daqui a pouco, eu chamo vocês. Sim, senhor. Carter caminhou pela sala e ajoelhou-se em um joelho na frente dela, não muito perto, sem tocá-la. Ela, eu não sei, não sabe o quê? Se eu amava ele. Você não precisa saber disso hoje. Elle me vendeu. Carter. Oi, Zay. Ele me vendeu e está morto. E eu não sei se o amava. Você não precisa saber disso hoje. Quando você souber, saberá. Não tem um relógio correndo para isso. Ela cobriu o rosto com as mãos. Aquele homem vem vindo. Talvez. Você disse talvez para ele também, para o Mason. Mas você não acredita em talvez. Não, não acredito. Ele vem vindo. Cima. Atrás de mim. Atrás de nós dois. Por conta de você ter me acolhido. Por conta de um monte de coisas, ela. Algumas por minha causa, outras não. Não carregue esse peso todo nas suas costas. Quanto tempo? O Mason falou um dia. Eu acho que é menos. Menos? Aquele sujeito não espera. Ele não esperou Silas sair da venda ontem à noite. Não vai esperar agora. Então, nós fugimos. Nós não fugimos. Carter, ela... Escute, eu já fugi antes. Vou te contar sobre isso um dia, se você ficar tempo suficiente para ouvir. Mas eu não vou fugir com 2 crianças no meio de uma tempestade de inverno. Nós vamos defender esta casa. Defender com o quê? Com o que eu tenho. Uma espingarda, 2 garruchas, o cachorro, a porta, as paredes. E você? Eu não sei atirar. Vai aprender hoje, ela. Vai aprender hoje. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Ela olhou para a mão dele. No dia anterior, ela não tinha aceitado. Hoje, aceitou. Ele a puxou para cima, como se ela não pesasse absolutamente nada.
E a expressão que passou pelo rosto dele quando ela subiu com tanta facilidade, um olhar surpreso, quase terno, sumiu antes que ela pudesse decifrar. Crianças podem descer. 2 pares de pezinhos desceram a escada. Painho, ela está bem? Está bem, Rosi. Ela estava chorando. Ela tinha motivos. Que motivos? Carter olhou para ela. Ela sentiu uma vez. O pai dela faleceu ontem à noite, Josephine. A boca de Josie se abriu, fechou e abriu de novo. Ele era um bom pai? Josie. Carter falou firme. Não, pai. Não é ruim perguntar, eu só queria saber. Ela se abaixou e pegou as 2 mãos de Josie. Não era, querida. Ele não era um bom pai. Mas era o único que eu tinha. Ah! A menina pensou sobre aquilo, franzindo a testa. Só ela? Sim, nós tínhamos uma mãe que não era uma boa mãe. A cabeça de Carter virou num solavanco. Josephine, painho, ela está sofrendo. O Mason disse que ela está sofrendo. Eu só queria dizer que eu sei como é. Josephine. Sim, painho. Silêncio, agora. Sim, painho. Mas a menina segurou firme as mãos de ela e não desviou o olhar. Wyatt, logo atrás dela, fez o mesmo. Solene, observando. Ela não fez perguntas. Ela queria fazer. Sentiu a pergunta subir pela garganta como água na bica. Mas não perguntou. Crianças, disse ela em vez disso. O pai de vocês disse que eu tenho que aprender a atirar hoje. Nós podemos olhar. Podem sim. Painho, podemos olhar? Podem olhar da varanda. Josephine, da varanda. Sim, painho. Ele pegou a espingarda de cima da mesa, tirou uma menor da parede e saiu para o quintal. Ela o seguiu. Os gêmeos vieram logo atrás, a 2 passos de distância, de mãos dadas, da mesma forma que tinham segurado as mãos dela na noite anterior. Ele colocou uma lata de metal em cima de um toco de madeira a uns 40 passos de distância. Fica aqui. Ela se posicionou. Afaste os pés mais abertos. Assim, Carter, sim. Eu nunca segurei um troço desses. Pois ai. E se eu errar, você vai errar. Na primeira vez, na segunda, na 10ª. Vai errar até parar de errar. Apoia aqui. A bochecha na coronha, a outra mão aqui. Firme. É pesado. É uma espingarda. Todas são pesadas. Carter? Sim. E se ele chegar antes de eu aprender? Aí eu atiro nele. E se ele trouxer 10 homens? Aí eu atiro nos 10 homens. Ela, estou te dizendo. Aponte o cano para a lata, solte o ar dos pulmões e aperte. Não puxe de soco, aperte o gatilho devagar. Agora, ela soltou o ar. Apertou. O coice da arma jogou 2 passos para trás. Carter segurou o ombro dela com uma das mãos e não disse nada. A lata continuava em cima do toco. De novo. Ela. Meu ombro. De novo. Ela atirou novamente. Errou de novo. Errou mais uma vez. No 4º disparo, o tiro acertou em cheio, arrancando a lata do toco e fazendo-a voar longe na terra. Uhul! Gritou Josie da varanda. Painho! Ela acertou. Ela acertou. Painho! Eu vi! Josephine. Só ela. Você conseguiu! Ela abaixou a espingarda. Seus braços tremiam. Seu ombro latejava. Ela não sentiu orgulho ou vitória. Sentiu algo mais frio, mais estranho e mais duro por dentro. De novo, disse Carter. Quantas vezes? Até o sol começar a descer, ou até você acertar 3 seguidas, o que vier primeiro. Ela ergueu a arma. O sol já estava baixo quando ela conseguiu as 3 seguidas. Mas conseguiu. Carter não disse nada. Tirou a arma das mãos dela, limpou a culatra, colocou-a no ombro e caminhou de volta para casa. No meio do quintal, ele parou e se virou. Ela. Sim, o seu pai era um tolo. Eu sei disso. Foi um tolo por te vender,
Foi um tolo por beber o dinheiro e foi um tolo por morrer por causa disso. Oi, Zai, mas eu quero que você me escute bem numa coisa. Tá me ouvindo? Estou. Ele nunca teve uma filha que conseguisse arrancar 3 latas de um toco a 40 passos com uma espingarda que nunca tinha tocado antes do pôr do sol. Ele tinha você e nunca soube. E a perda é dele, não sua. Carregue apenas o que é seu para carregar. Ela não respondeu. Não conseguiu. Ele se virou e entrou na casa. Josie correu pelo quintal e jogou os 2 braços ao redor da cintura de ela, segurando firme. Wyatt se aproximou mais devagar. Parou ao lado dela. Não abraçou. Apenas ficou ali. Colocou sua mãozinha pequena contra as costas da mão dela, que pendia ao lado do corpo. Soeia? Sim, Wyatt. Meu painho não fala muito. Eu percebi. Mas quando ele fala uma coisa, ele cumpre. Eu percebi isso também. Ele quis dizer o que disse. Eu acredito que sim. O menino assentiu uma vez, devagar, como um homem com o dobro da sua idade. Então ergueu o rosto e olhou para ela com aqueles olhos escuros e sérios que pareciam grandes demais para o rostinho. Soeia? Sim. Você vai mesmo ficar? Ela olhou para ele. Depois para a irmã dele, com o rosto quase enterrado em seu quadril. Depois para a porta da casa, onde Carter tinha entrado sem olhar para trás. E depois para a linha escura das árvores no topo da colina, onde, em algum lugar lá embaixo, um homem chamado Beauregard Finch provavelmente já estava selando um cavalo com o nome dela na mente. Sim, Wyatt. Durante o inverno. E depois do inverno. Ela se abaixou, colocou uma mão em cada bochecha deles e encostou sua testa na deles. Eu vou ficar, disse ela, baixinho e com clareza, até que alguém que eu ame me diga para ir embora. E nenhum de vocês 2 me mandou ir. Nós nunca vamos te mandar ir embora, exclamou Josie, chorando baixinho no ombro de ela. Wyatt não chorou. Wyatt colocou a palma da mão espalmada contra o peito de ela, bem onde ficava o coração, como se estivesse conferindo para ter certeza de que ainda estava batendo. E quando se deu por satisfeito, tirou a mão. Os primeiros flocos de neve da estação começaram a cair enquanto eles estavam ali no quintal. Flocos grossos, pesados, do tipo que indicavam que o tempo ia fechar de verdade. Da porta da casa, Carter chamou baixo. Crianças. Ela. Para dentro, eles entraram. Ele passou a tranca na porta antes mesmo que o trinco parasse de se mover e colocou a segunda barra de madeira no lugar logo em seguida. Ficou ali, de pé, com as 2 mãos espalmadas contra a madeira e a cabeça baixa por um longo instante. Então se virou e disse: Agora, nós esperaram por 3 dias. Na segunda manhã, Josie tinha ensinado ela a trançar tiras de couro. Na terceira, Wyatt tinha ensinado a ela o nome de cada arma na parede, na ordem exata em que o painho as tinha comprado, da mais antiga para a mais nova. O mau tempo não parava. O homem da venda não vinha. Carter não dormia mais do que 2 horas seguidas. Painho, disse Wyatt. Sim, Wyatt, você não dormiu, e eu dormi sim. Não dormiu, não. Estou bem, meu filho. Só ela. Diga para o painho que ele não dormiu. Ela não ergueu os olhos do trabalho com o couro. Carter, você não dormiu. Estou bem. Não está, não. Você está naquela janela há 40 horas seguidas. Acha que eu não estava contando? Eu durmo quando aquele maldito tiver vindo e ido embora. Ninguém vem no meio dessa tempestade, Carter. O Mason mesmo disse isso. O Mason disse talvez. O Mason disse provavelmente. Provavelmente não é algo em que eu aposte a vida de um filho. Aquilo acalou. Ele se afastou da janela, pegou o paletó e calçou as botas. Onde você vai? Lá fora. Lá fora onde? Na trilha de baixo. Onde o caminho dos bichos cruza o riacho.
Se ele tentar dar a volta pela colina, vai subir por ali. Quero ver se tem rastro de alguém. O tempo não vai melhorar esta tarde, Carter. Você não consegue enxergar 3 metros à sua frente lá fora. 2 horas para ir e voltar. Você cuide da porta. 2 horas. Se eu não estiver de volta até o anoitecer, pegue a espingarda, pegue as crianças e desça para o porão de mantimentos com a porta trancada por dentro. Não saia de lá até o amanhecer. Ouviu? Eu ouvi. Diga de volta. 2 horas. Se você não voltar até o anoitecer, porão, porta trancada, só saio de manhã. Ótimo, painho, chamou Josie, com a voz pequenininha. Sim, Josephine, não vá. Eu preciso ir, minha filha. Josie, venha cá. Ela se aproximou. Ele se abaixou e a segurou pelos ombros. Escute bem. Eu já caminhei nesta montanha com um tempo muito pior que este. E eu voltei todas as vezes. Eu vou voltar desta vez também. Ouviu? Sim, painho. Você vai obedecer a só ela? Você e o seu irmão façam o que ela disser, quando ela disser, sem pirraça. Sim, painho. Wyatt, venha cá. O menino se aproximou. Carter colocou a mão na cabeça dele. Homem da casa até eu voltar. Sim, senhor. Dê apoio a ela, meu filho. Sim, senhor. Ele se levantou e olhou para ela por cima da cabeça das crianças. Não disse nada por um segundo. Depois, ela. Sim, se eu não voltar. Não diga isso. Se eu não voltar, eu disse. Tem uma lata no fundo do barril de fubá. Tem dinheiro dentro. E uma carta junto. A carta tem um nome escrito. Você escreve para esse nome. Ele vem buscar as crianças. Você vai voltar, Carter. Você escreve para o nome. Você vai voltar. Ele olhou para ela por mais um segundo. Então abriu a porta para o clarão branco do inverno e saiu. O vento bateu a porta com força atrás dele antes mesmo que ela pudesse fechar por conta própria. Ela colocou a segunda barra de madeira. Soelha? Sim. Wyatt. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Você tem certeza? Tenho certeza. Ela não tinha certeza de nada. Na primeira hora, ela fez pão. Fez um pão ruim, queimado no fundo e solado no meio. Josie comeu assim mesmo e disse que era o melhor pão que já tinha provado na vida. Na segunda hora, ela ensinou Wyatt a escrever o nome da irmã em uma lousa de pedra. Ele já sabia, mas deixou que ela ensinasse mesmo assim. Na terceira hora, ela colocou as 2 crianças para cima, no sótão, embora ainda não estivesse totalmente escuro, puxou uma cadeira para perto da janela e sentou-se com a espingarda atravessada nos joelhos, vigiando a trilha. Na quarta hora, ela parou de fingir que ainda era a terceira. Só ela, chamou Josie, aparecendo no topo da escada. Ela deu um sobressalto. É para você estar dormindo, querida. Está escuro? Não está escuro ainda. Só ela olhe. Ela olhou. A clareira além da janela tinha sumido. As árvores do outro lado tinham sumido. Não havia clareira, não havia outro lado. Era tudo um imenso tapete branco de neve e vento. Meu Deus! O painho disse. Eu ouvi o que o painho disse. O painho disse, porão, se ficasse escuro. Eu vi o que ele disse, Josie. Eu vi. Ela pousou a espingarda. Cobriu o rosto com as mãos por 2 segundos. Então se levantou. Pegue o seu irmão. Sim. Os 2. Ponham os paletós, as botas e desçam a escada. Nós vamos para o porão? Vocês vão. Eu não. Sou ela. Josie, pegue o seu irmão. A menina voou. Voltou com Wyatt. Ambos já estavam de casaco e botas em menos de 1 minuto. Desceram a escada um atrás do outro e pararam na frente dela.
Escutem bem. Eu vou sair. Não! Gritou Wyatt. Não, senhora! Wyatt, você disse que ia me dar apoio. O apoio é este. Eu vou buscar ele. Você não pode. Só ela. Eu posso. O painho disse. O painho disse para você ir para o porão. O painho não disse que eu tinha que ir para o porão. Ele disse, vocês. Agora me escutem. Os dois. Olhem para mim. Eles olharam. Vocês vão para aquele porão. Tranquem a porta por dentro. Não saiam por nada, para ninguém, a não ser por mim ou pelo pai de vocês. Nem pelo Mason, nem pelo delegado, nem por Deus Pai Todo-Poderoso. Só por mim ou pelo painho. Ouviram? Sim, senhora. Sim. Sou ella. Vocês me façam dizer o meu nome pela porta antes de abrir. Façam o pai de vocês dizer o dele. Ouviram? Sim, sou ella. Se nenhum de nós dois voltar até o amanhecer, esperem mais um dia. Depois disso, se ninguém tiver aparecido, soltem o cachorro. Peguem o caminho que o pai de vocês mostrou para o Wyatt. Descendo pela encosta sul, caminhem até o ferreiro no vilarejo e procurem pelo homem chamado Mason. Ouviram? Sim, senhora. Ouviu, Wyatt? Sim, senhora. Ela se abaixou, puxou os dois para perto e deu um abraço apertado. Eu vou voltar. Nós dois vamos voltar. Nenhum de vocês dois ouse chorar por mim ainda. Não vamos, não. Sim, sou ella. Ela os afastou com cuidado, ajudou-os a descer para o porão, fechou o alçapão e escutou o som da barra de madeira correr. A tranca está posta. Sou ella. Boa, menina. Fiquem quietinhos agora. Ela vestiu o paletó pesado, o chapéu, o cachecol, 2 pares de luvas. Pegou a segunda espingarda da parede e a colocou nas costas. Pegou a lanterna de querosene. Pegou o rolo de corda que Carter guardava perto da porta. Amarrou uma das pontas na argola de ferro da maçaneta da porta. Amarrou a outra ponta em seu próprio cinto. Deu o passo para fora, no meio daquele turbilhão branco. O frio bateu em seu rosto como um tapa e continuou batendo. Carter! O vento engoliu a palavra inteira. Carter Boone, nada. Ela caminhou, esticando a corda até o limite. 20 passos. Ajoelhou-se, desamarrou a lanterna do cinto e a prendeu na ponta da corda, para que ficasse ali pendurada como um farol na escuridão branca. Depois, amarrou um novo pedaço de corda do rolo no cinto e caminhou mais 20 passos. Carter, mais 20 passos. Carter Boone, eu estou indo. Aguente firme. Está me ouvindo? Ela não ouviu resposta nenhuma. Não ouvia nada além do uivo do vento. Continuou caminhando. A lanterna atrás dela virou um borrão dourado, depois um ponto luminoso minúsculo, até sumir por completo. Ela seguia a trilha dos bichos de memória, pelo que Wyatt tinha desenhado na lousa de pedra naquela manhã, pela inclinação do chão sob os seus pés. Caiu 2 vezes, levantou-se 2 vezes. Na terceira vez, já não sentia as mãos dentro das luvas. Levantou-se assim mesmo. Carter, ela achou ter ouvido algo. Não confiou no som. Carter, grite. Grite para eu taxar. Um gemido, mais perto. Ela saiu da trilha principal, caminhou no meio do breu branco, 5 passos, 10. Sua bota bateu em algo macio. Meu Deus do céu! Ele estava de bruços, quase coberto pela neve que se acumulava. Carter, Carter Boone, olhe para mim. Ela começou a cavar. Suas mãos não obedeciam, não conseguiam agarrar nada. Cavou com os antebraços. Conseguiu virá-lo de costas. O rosto dele tinha a cor de um papel em branco. Carter, ela. Você está aqui? Estou aqui. O que aconteceu? A perna prendeu numa raiz no escuro. Caí. Não consegui levantar. Faz quanto tempo? Não sei. Levante. Não consigo. Você consegue sim.
Ela, escuta, cale a boca e levante. Carter Boone, eu disse a duas crianças trancadas num porão que ia trazer o pai delas de volta e eu não vou passar por aquela porta sem você. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Ele se levantou, apoiado em uma perna só. Todo o peso do corpo dele caiu sobre o ombro de ela, e ela quase desabou sob o impacto. Mas não cedeu. Estou apoiado. Apoie com mais força. Eu aguento. Carter Boone, eu disse para apoiar. Ele apoiou. Ela caminhou. A corda em seu cinto a guiava de volta, mão após mão. A lamparina cresceu do nada para um ponto de luz, depois para um borrão, até virar uma chama viva. A porta da casa surgiu no meio do temporal, como algo resgatado do fundo de um rio. A porta, Carter. A porta. Estou vendo. Ela o arrastou para dentro, cruzando a soleira, deitou-o no chão, na frente do fogão, fechou a porta, passou a tranca de madeira. Crianças, sou eu. É a ela, e o pai de vocês está comigo. Nós estamos em casa e estamos vivos. Estão me ouvindo? Um grito abafado veio de debaixo do alçapão do porão. Fiquem aí embaixo mais um minuto. Deixem eu aquecer ele. Ela tirou o paletó dele, a camisa, as botas. O joelho dele estava inchado, horrível. O pé estava pior, cinzento na ponta dos dedos. Ela colocou as duas mãos sobre o pé dele. Começou a esfregar devagar, da mesma forma que sua mãe costumava esfregar seus próprios pés em outros invernos, muito tempo atrás. Carter, fale comigo. Fale para eu saber que você não vai apagar. Estou aqui. Fale mais do que isso. Ela. Por quê? Você saiu. Claro que saí. Você não devia ter saído. Eu sei o que eu não devia fazer. Ela. Por quê? Qual o motivo? Ela não ergueu os olhos do pé dele. Carter Boone, você é um homem feito e casca grossa, e vai me fazer dizer isso aqui, deitado no chão com os pés quase congelados, não vai? Diga, em 3 dias, eu comi do seu pão, segurei os seus filhos, atirei com a sua espingarda e dormi debaixo do seu telhado. E que o diabo me carregue antes que eu deixe você morrer a 100 metros da sua própria porta enquanto eu fico aqui quentinha no fogo. É por isso que ele fechou os olhos. Não falou por um longo segundo. Esse não é todo o motivo. Não. Qual o resto? O resto pode esperar, Carter Boone, até que você tenha 2 pés que consigam ficar de pé sozinhos. Ela esfregou com mais força. A cor foi voltando devagar. Rosa, depois vermelho, até parecer a cor de pele de um ser humano de verdade. Ele soltou um gemido quando a sensibilidade voltou. Isso é dor, Carter. Sentir dor é bom. Significa que você não perdeu o pé. Eu não perdi o pé. Ótimo. Ela tirou as crianças do porão. Elas subiram a escada como 2 flechas disparadas do mesmo arco e não soltaram o pai por quase 1 hora. Wyatt segurava uma das mãos de Carter com as suas 2 mãos pequenas. Josie encostou o ouvido no peito dele e não se mexeu. Está batendo, anunciou ela. Está batendo sim, disse ela. A só ela salvou você, painho. Pois ai, Josefine. A só ela saiu no escuro. Eu sei, minha filha. Ela amarrou uma corda na porta e saiu no escuro, te achou e te trouxe de volta. Eu já entendi na primeira vez, Josie. Painho, sim, você deve a ela. Ele olhou para ela por cima da cabeça da filha. E devou. O fogo estalou na lenha. Ele colocou a mão no cabelo de Josie, acariciou 2 vezes e disse: Crianças, sim, painho, sótão, mas painho, sótão, Josefine. Eu devo algumas palavras para só ela, e pretendo pagar antes de dormir. Sim, painho. Eles subiram. Ele se sentou devagar, apoiando as costas no pé da cadeira, puxou o cobertor até a cintura e ficou olhando para o fogo em vez de olhar para ela. Ela, sim,
Sente-se. Ela se sentou no chão, do outro lado, com os joelhos encolhidos junto ao corpo. Eu te devo uma história. Você não me deve nada. Devo sim. Eu te disse na carroça que contaria outra hora. Esta é a hora. Ela permaneceu em silêncio. Abigail Boone, minha esposa, ela não está enterrada nesta montanha. Uma pausa. Ela não está enterrada em lugar nenhum. O ar faltou nos pulmões de ela. Carter, ela está viva? Em algum lugar ela. Eu não sei onde. A última notícia que tive é de que estava na capital. Pode ser verdade, pode não ser. Você falou? Eu nunca disse que ela estava morta. Eu deixei que as pessoas falassem. Existe uma diferença, embora eu não vá fingir que é uma atitude bonita. Ela, 3 anos atrás, em novembro, ela arrumou um baú e pegou um cofre de ferro. O baú tinha os vestidos dela. O cofre tinha cada tostão que eu tinha economizado em 7 anos de trabalho na mata, a escritura desta terra, o medalhão que minha mãe me deixou e uma carta que ela tinha escrito para o delegado no vilarejo, dizendo que eu tinha matado ela e jogado o corpo num buraco. Ok, ela planejava levar as crianças com ela. Tinha um homem esperando por ela lá embaixo no vale, nome novo, vida nova. As crianças eram a garantia. Se eu fosse atrás, ela mandava a carta para o delegado. Se eu não fosse, ela criaria os meninos como filhos daquele outro sujeito. De qualquer forma, ela ficava comigo nas mãos, com o meu dinheiro e com a terra. E as crianças? As crianças tinham 6 meses de vida. Eram 2 bebês de colo. Eram 2 bebês numa cesta. E ela pretendia descer a montanha a pé no meio de novembro. O que aconteceu? Wyatt chorou. Na noite em que ela pretendia ir embora, chorou alto e chorou por muito tempo. O choro me acordou. Eu saí do quarto de trás e lá estava ela. O baú e o cofre perto da porta, os bebês na cesta em cima da mesa, e eu perguntei: "Onde você vai, Abigail?" E ela olhou para mim, com um olhar frio como a água do riacho em julho, e disse: "Estou indo embora, Carter, e vou levar o seu nome e a sua vida lá para baixo comigo." Eu tirei os bebês daquela cesta. Disse que ela podia levar o baú. Disse que podia levar cada tostão do cofre. Mas disse que ela não ia levar os meus filhos e não ia levar o meu nome. Ela me disse que a carta já estava escrita. Me contou o que estava escrito nela. Disse que colocaria no correio se eu andasse 1 metro atrás dela. E ela mandou? Mandou. O delegado McCready ficou com aquela carta na mesa dele por 2 anos antes de se dar ao trabalho de subir até aqui com ela. 2 anos com o povo lá embaixo cochichando que o homem da montanha tinha matado a esposa. 2 anos com cada homem e mulher daquela cidade atravessando a rua quando eu descia para comprar mantimentos. 2 anos com White e a Josie crescendo numa casa onde ninguém chegava perto porque o pai deles era um assassino e o delegado acreditava nisso. O McCready acredita em qualquer coisa que pague bem. E o homem da venda paga bem. Carter, sim. Por que você não foi atrás dela? Por causa dos bebês. Porque se eu tivesse deixado esta serra para procurar por ela, ela teria vencido a carta, o nome, a mentira, a tudo. Eu fiquei. Criei os 2. E esperei. Esperou pelo quê? Pelo dia em que ela voltaria. Porque ela vai voltar, ela. Cedo ou tarde. O dinheiro acaba, os homens vão embora, ela vai voltar. E quando voltar, vai ser atrás daquelas crianças, porque elas são a única carta que ela ainda não jogou. E o homem da venda. O sujeito é primo dela. Ok, Beauregard Finch, primo legítimo de Abigail Boone. Mesmo sangue, mesmos olhos, o mesmo tipo de gente que negocia vidas humanas. Ele está esperando há 3 anos por uma desculpa para subir esta serra em nome dela. E o seu pai ter te vendido para ele,
Deu a desculpa perfeita que ele precisava. Ele não quer você, ela. Não de verdade. Ele quer o lugar onde você pisou. Ele quer as crianças. Quer a escritura. Quer a montanha. Ele quer o meu nome num caixão. E a Abigail, entrando por esta porta na primavera como a viúva de direito, ela não conseguiu falar. Essa é a história. É isso que eu te devia. Carter, sim. Há quanto tempo você carrega isso sozinho? 3 anos em novembro. E não teve uma alma viva neste mundo para quem você tenha contato? Nenhuma. Até esta noite. Até esta noite. Ela não se moveu. Não sabia o que dizer. Então fez a única coisa que suas mãos sabiam fazer. Esticou o braço no espaço entre eles e colocou a sua mão sobre a dele que estava espalmada sobre o cobertor. Ele não puxou a mão de volta. Virou-a devagar, com a palma para cima, e fechou seus grandes dedos descalejados ao redor dos dela. E por muito tempo o único som naquela casa foi o estalar da lenha no fogão, o uivo do vento na chaminé e a respiração leve e constante de 2 crianças lá em cima, no sótão, que ainda não sabiam que a mulher que segurava a mão do pai deles acabara de conhecer toda a história de suas vidas. 3 semanas se passaram antes que ele conseguisse ficar de pé apoiado no joelho. 3 semanas com ele sentado numa cadeira perto do fogo enquanto ela fazia o trabalho de 2 adultos. 3 semanas com Wyatt buscando lenha aos braços cheios e Josie lendo o mesmo livro de figuras em voz alta até que o homem soubesse as palavras antes mesmo de a menina dizer. Sou ela? Sam. Yossi. O painho sorriu hoje. Eu vi. Ele sorriu para você. Eu vi. Ele não sorria para ninguém desde que eu era pequenininha. Você ainda é pequena. Não sou, não. Tenho 6 anos. 6 anos é pequeno. O Wyatt diz que 6 anos é meio caminho andado para ser gente grande. O Wyatt fala muita coisa. Na 4ª semana, ele já caminhava novamente com o auxílio de um pedaço de pau. E ela usava o paletó antigo da falecida mãe dele para ir até a pilha de lenha, porque o seu próprio casaco tinha ficado encharcado de neve naquela primeira noite e nunca mais prestou. Carter, sim, este paletó é bom demais para cortar lenha e graveto. Não é bom demais para você. Ela não teve o que responder. Vestiu o paletó e foi cortar os gravetos. Não olhou para trás para vê-lo. Na porta. Na 5ª semana, os pingos de gelo derretiam nas calhas nas horas da tarde. Na 6ª, Mason subiu a trilha. O cachorro latiu uma vez. Carter já estava na porta. Mason, bom, desça do cavalo, entre. O café está no fogo. Não posso ficar. Vai ficar o tempo de um café. Ela, traga o bule. Mason entrou, pegou a caneca, mas não se sentou. Tobias, o Finch, vem amanhã. Bom, como você sabe? Porque ele me disse na minha cara ontem. Ele foi até a minha oficina. Trouxe 4 homens, queria os cavalos ferrados para subir a montanha. Pagou o dobro para fazer o serviço de madrugada. Você ferrou os cavalos? Ferrei. Bom, se eu dissesse não, ele teria me matado na minha própria forja e feito o serviço sozinho. Eu ferrei os cavalos. E depois vim cavalgando para cá. E tem mais uma coisa. E você não vai gostar nada. Diga. Ele trouxe alguém com ele. Carter pousou a caneca na mesa. Não diga o nome dela, Mason. Eu preciso dizer. Não diga. A Abigail está num quarto em cima da venda esta noite, Carter. O delegado McCready instalou ela lá pessoalmente. Ela desceu do trem vindo da capital faz 2 dias. Parece 10 anos mais velha do que deveria. Rosto duro, olhar maldoso, mas ela é sua esposa. Está viva e pretende subir aqui com o Finch e o McCready amanhã cedo. Um longo silêncio se fez. O fogo estalou uma vez. Painho? Wyatt estava na metade da escada do sótão, escutando. Para cima, Wyatt. Painho. Aquela é a nossa mãe?
Para cima da escada, Wyatt. Sim, senhor. Ele subiu devagar, sem desviar o olhar, até que seus olhos sumissem abaixo do piso do sótão. Mason continuou falando baixo. Bom, tem outra coisa. Algo que você precisa. Ele enfiou a mão no paletó, puxou um papel dobrado com um selo de cera. Um papel amarelado pelo tempo de 3 anos. O que é isso, Tobias? É a carta. Que carta? A carta da Abigail. Aquela que ela disse que tinha mandado para o Macready. Ela não mandou para o delegado. Entregou para o primo, para o Beauregard, para ele entregar ao Macready. O sujeito nunca entregou. Guardou o papel, pensou que um dia poderia precisar dele mais do que o delegado. E como você conseguiu? Porque o Finch é um homem estúpido, que guarda as coisas numa gaveta destrancada na sala daquela venda. E eu sou um velho de dedos finos e com uma mágoa antiga, Tobias. Guarde isso com você, Boone. Não abra. O selo de cera é o que importa. Se for aberto, que seja lido na frente de uma testemunha. Ouviu bem? Uma autoridade federal, se você conseguir uma. Não o Macready. Nunca o Macready. Fiquei sabendo que tem um inspetor do governo na cidade vizinha, um tal de Howering. Ele subiu comigo faz 3 dias. Está na minha oficina agora mesmo, esperando ordens. Tobias, mande o menino. Não vou mandar o meu filho. Mande a moça então. Mande a ela. Não vou mandar a ela, Mason. Bum! Alguém tem que cavalgar até a cidade vizinha e trazer aquele inspetor aqui antes do pôr do sol de amanhã? Ou você vai ficar parado numa varanda com uma única espingarda contra 4 armas e uma mulher que espera há 3 anos para cuspir no seu rosto? Alguém precisa cavalgar. Ela pousou a sua caneca. Eu vou? Não vai, não, disse Carter. Ela, você não vai. O Mason acabou de dizer. Eu ouvi o que o Mason disse. A resposta é não. Eu vou cavalgar, Carter. Você não sabe o caminho. E mal consegue ficar de pé com esse joelho. Eu consigo ir de cavalo. Você consegue descer, mas não consegue voltar a tempo. E se alguém nesta montanha te vir passando, o Finch vai saber que você não está aqui e vem esta noite mesmo. Carter Boone, ole para mim. Ele olou. Você me ensinou a acertar uma lata a 40 passos no primeiro dia em que te conheci. Pode me ensinar a descer uma montanha a cavalo até o amanhecer. Eu vou. Ela, você cuide da casa. Cuide das crianças. Eu vou até a cidade vizinha e trago o inspetor de volta. É o único jeito, e você sabe disso. Carter, diga o meu nome mais uma vez. Carter Boone. E a resposta continua sendo sim. Um longo silêncio se seguiu. Então Mason falou, muito baixinho. Ela é a pessoa certa, Boone. Não brigue com ela. Carter apoiou as 2 mãos espalmadas na mesa, baixou a cabeça e ergueu-a novamente. Está bem, está bem. Você vai com a égua Pedrez. Ela conhece a trilha. Vai sair no escuro. Cavalgue direto para a oficina do Mason. Não fale com ninguém. Entregue a carta para o Howring, com o selo intacto, e diga para ele trazer 2 homens. 3, se ele tiver. Você volta cavalgando atrás dele. Fique atrás dele, não passe à frente. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Se qualquer coisa der errado, você dá meia volta com a égua e foge direto para a cidade vizinha, e não volte para cá. As crianças vão sobreviver. Nós vamos sobreviver. Se algo der errado, fuja. Eu vou voltar, Carter. Eu vou voltar. Ela partiu no escuro. Beijou a cabeça de Josie enquanto a menina dormia. Colocou a mão na bochecha de Wyatt. Ele abriu os olhos por um segundo e os fechou novamente. Carter a acompanhou até a égua e segurou o estribo ele mesmo. Carter, não diga nada ainda. Diga quando eu voltar. Ella cavalgue. Ela partiu. Chegou à oficina do Mason 2 horas antes da primeira luz do dia. O inspetor era um homem magro, grisalho,
de bigode fino e olhos frios como pedras de riacho. Ela lhe entregou a carta selada. Disse exatamente o que tinham mandado dizer. Senhorita. Sim, inspetor. Estou há 3 anos esperando que alguém colocasse esta carta na minha mão. Estou colocando na sua mão, senhor. Você vai subir comigo de volta? Você vem atrás de nós. Boa menina. Eles partiram. 3 homens, um inspetor, a estrela de metal do governo brilhando na luz da manhã. Cavalgavam. Estavam a uns 3 quilômetros abaixo da casa quando ouviram o primeiro disparo. Galope! Gritou Halverin. Galope firme, senhorita. Fique atrás de mim. Galope! Ela foi. A égua subia a encosta como uma cabra. Um segundo disparo. Um terceiro. Quando alcançaram a clareira no meio das árvores, o ar estava pesado com cheiro de pólvora e gritaria. O cachorro latia furioso. E alguém gritava um nome lá dentro da casa. E o nome era o dela. Só ela! Gritava Josie lá de dentro. Só ela! Por favor! Por favor! Ela cruzou a colina e viu tudo de uma vez, num único segundo. Carter na varanda, de joelhos, com a espingarda engatilhada, 2 dos capangas do Finch caídos no quintal, ambos se mexendo, o próprio Finch escondido atrás de uma carroça. O delegado Macready com uma mão meio erguida, como se ainda não tivesse decidido de que lado estava. E uma mulher alta, de casaco preto, parada bem no meio do quintal, com as 2 mãos abertas ao lado do corpo, o rosto erguido na direção da porta da casa. E aquele rosto era uma versão mais velha e mais dura do rosto de Josie. Ela soube quem ela era antes mesmo que ninguém dissesse o nome. Carter Boone! Gritou a mulher. Carter Boone, abaixe essa espingarda e me entregue os meus filhos. Eles não são seus filhos, Abigail. Eles saíram do meu corpo, Carter. E você deu as costas para eles no meio do inverno quando tinham 6 meses de idade. Você não é mãe. Você é testemunha de um parto. Entregue eles, Carter. Ou, por Deus. Inspetor Halverin! Gritou Carter, sem desviar os olhos do quintal. Mostre a que veio. Já me fiz notar, seu bom. O inspetor saiu do meio das árvores a galope. Estrela no peito, arma em punho. Beauregard Finch. Largue a arma e saia de trás dessa carroça. Delegado Macready. Mãos na cabeça. Senhora Boone, de joelhos. Você não tem autoridade aqui, Finch. Eu sou um inspetor do governo federal, Finch, e tenho em mãos uma carta selada escrita pela sua prima, confessando um plano para matar um homem e culpar o marido. E tenho um mandado de prisão vindo da capital pelo assassinato de um tal Jacob Penn, morto em agosto passado pela referida prima com uma faca de cozinha. E tenho a paciência de um homem que esperou 3 anos pelo privilégio de colocar algemas nos 2. Agora, largue a arma. O rosto de Abigail ficou branco. O Jacó está morto? Perguntou ela, sem expressão. Está morto, senhora. E a vizinha viu a senhora sair da cozinha com um avental vermelho de sangue. E o irmão do Jacó vem escrevendo cartas todo domingo há 8 meses. Carter? Não. Abigail. Carter, por favor, não diga o meu nome. Eu sou a mãe deles. Você é uma estranha, Carter. Josephine! A voz dele falhou. Josephine Boone, abra a porta! A porta da casa rangeu. Josie apareceu de camisola, com Wyatt logo atrás, segurando seu ombro. Painho, olhe para a mulher no quintal, Josephine. Olhe bem. Você conhece essa pessoa, minha filha? A mulher no quintal puxou o ar com força e segurou a respiração. Josie olhou por um longo tempo. Um longo, longo tempo. Não, painho. O ar saiu dos pulmões de Abigail como se uma faca tivesse entrado. Wyatt, você conhece ela? Não, senhor. Quem é a mãe de vocês, Josephine? A menina ergueu o braço e apontou para além de Abigail, para além do Finch, para além do inspetor, para além dos homens caídos no chão.
Apontou direto para ela, que estava montada na égua pedrez, com as mãos trêmulas nas rédeas. "A só ela", disse Josi, com a voz clara como um sino. "A só ela é a minha mãe." "A só ela é a nossa mãe", repetiu Wyatt. Abigail soltou um som de dor. Não foi uma palavra, não foi um grito. Foi o som que uma criatura faz quando a única coisa com que contava no mundo deixa de existir. "No chão", senhora, disse o inspetor, com muita calma. De joelhos, as mãos atrás da cabeça, ela desabou. Finch tentou puxar a garrucha. Carter atirou primeiro, acertando-o no ombro. Finch caiu na terra, urrando de dor. O delegado Macready caiu de joelhos com as mãos tão altas que pareciam que iam se soltar dos braços. "Estou fora!" gritou ele. "Estou fora, inspetor. Eu nunca assinei mandado nenhum na minha vida. Estou fora. Estou fora. O senhor está preso, delegado." Mãos na cabeça. Tudo acabou em menos tempo do que ela levou para descer da égua. Os capangas estavam de bruços, Finch gemia de lado no chão e Abigail permanecia de joelhos, com o cabelo solto e o rosto voltado para a terra. O inspetor colocou as algemas em um por um. Carter desceu da varanda devagar, por causa do joelho ruim, com a espingarda ainda na mão. Passou por Finch sem olhar. Passou por Macready sem olhar. Parou na frente de Abigail. "Carter, por favor, Carter, meus filhos." Silêncio, Abigail. Nenhuma palavra de cada um deles. Nenhuma palavra. Ele se abaixou, segurou o queixo dela e ergueu o seu rosto até que os olhos dela encontrassem os dele. "Você escreveu uma carta dizendo que eu tinha te matado. Eu segurei aqueles bebês durante 3 invernos, numa casa onde ninguém cruzava a soleira por conta daquela mentira. Você levou o meu nome, levou a minha paz, mas não levou os meus filhos. E não vai tirar uma única palavra de nenhum dos dois agora, nem nunca. Inspetor, tire essa gente da minha terra." Ele soltou o queixo dela e se virou. Não olhou para trás. O inspetor a colocou de pé. Os capangas levantaram-se por conta própria. Finch teve que ser arrastado. Desceram a montanha algemados. Não olharam para trás. O inspetor acenou com o chapéu para Carter ao passar. "Seibuan, inspetor, vou precisar do seu depoimento na cidade vizinha até o fim da semana. O senhor terá. E o da senhorita também." "Senhorita." Ele tocou o chapéu para ela. "A senhora fez um trabalho difícil." "Agradecida, inspetor." Eles se foram. A poeira ainda nem tinha assentado quando Josie desceu os degraus da varanda correndo com tudo. Wyatt vinha logo atrás. Ambos passaram por Carter sem parar e se jogaram contra ela com tanta força que ela caiu de joelhos no quintal, permanecendo ali com os dois agarrados ao seu pescoço. Só ela. Só ela. "Você voltou. Você voltou. Você voltou." "Eu voltei, meus queridos. Eu voltei." Silêncio. "Eu voltei." "Calma agora." Ela os abraçou firme. Não ergueu os olhos. Sentiu as botas de Carter pararem ao seu lado. Sentiu a mão dele pousar na parte de trás da sua cabeça. Não foi um carinho rápido. Foi uma mão firme, demorada, daquela forma que um homem apoia a mão sobre algo que ele tem a intenção de guardar para sempre. Ela. "Sim, levante-se." "Carter, levante-se." Ela se levantou. As crianças continuavam grudadas nela. Ele olhou para ela por um longo segundo. "Ela Parker." "Show, ela." "Sim." Passei a manhã inteira pensando numa coisa enquanto defendia aquela varanda. "No quê?" "Pensando na palavra ajudante. Você subiu esta montanha como uma ajudante. Eu te chamei de ajudante. Disse aos meus filhos para te chamarem de ajudante. E então você saiu no meio de uma tempestade por minha causa.
cavalgou no escuro por minha causa, e se colocou entre os meus bebês e a mulher que os pariu. E eu fiquei me perguntando, desde o segundo em que você surgiu, no topo daquela colina, atrás da estrela do governo, que tipo de tolo um homem precisa ser para chamar tudo isso de trabalho de uma ajudante? Carter, você não é uma ajudante, ela. O que eu sou? Então, você é a pessoa por quem esta casa estava esperando. É a pessoa por quem estas crianças estavam esperando. É a pessoa por quem eu estava esperando. E eu não tinha o juízo de saber disso, até ver você chegar cavalgando atrás daquele inspetor, com toda a lei na sua frente e toda a minha vida atrás de você. Carter, está me ouvindo? Estou ouvindo. Diga alguma coisa. Eu não tenho nada para dizer. Diga uma coisa só. Ela ergueu o rosto para o dele, com as duas crianças ainda agarradas ao seu corpo como carrapichos. Oi, voltai. Sim. E não vou a lugar nenhum. Não. E quando a primavera chegar e os caminhos estiverem limpos, você não vai descer por ele sozinha. Não. Nem com dinheiro no bolso. Não. Nem com uma carta dizendo que você era uma ajudante. Não, Carter. Com o que você vai descer então? Ela olhou para ele por um longo tempo. Para o seu rosto, para o cinza-pedra dos seus olhos que não desviavam dos dela, para a aliança de ferro simples na mão esquerda, que ele não tinha tirado em 3 anos e que ela sabia agora que tiraria antes do pôr do sol. Com você, disse ela, eu vou descer com você. Ele assentiu uma vez. Apenas uma. Então baixou a cabeça e encostou a sua testa na dela, com os filhos prensados contra os seus corpos e a poeira do quintal ainda assentando ao redor das botas. E segurou-a ali por uma longa respiração. E não disse mais nenhuma palavra, porque não havia mais palavra nenhuma dentro dele que precisasse ser dita. Naquela noite, ele tirou a aliança de ferro, não disse nada enquanto fazia. Entrou na casa atrás das crianças, pendurou o paletó, colocou a espingarda em seu lugar acima da porta e, junto à mesa, perto da lamparina, deslizou o aro de ferro do dedo esquerdo e o pousou na madeira, entre os dois. Carter não vai voltar para o dedo, ela. Usei isso por 9 anos. 5 de forma honesta. 4 não. Não vai voltar. O que você vai fazer com ela? Vou colocar na lata, lá no barril de fubá, junto com as moedas e a carta. Porque um dia o White vai me perguntar que tipo de homem o pai dele era antes de a mãe de vocês aparecer. Eu vou entregar esse anel para ele e vou dizer a verdade. Vou dizer, meu filho, este é o anel de um homem que segurou por tempo demais algo que já tinha ido embora. E eu espero em Deus que você não cometa o mesmo erro que eu. É uma resposta bonita, é a verdade. Ela não tocou no anel. Ele mesmo colocou na lata. A lata voltou para o barril, a tampa foi colocada. Ele se virou e lá estava ela apoiada na mesa, observando-o com olhos que não sabia que estavam cheios de lágrimas até sentir o molhado na bochecha. Não chore, ela. Eu não estou chorando. Está chorando, sim. É outra coisa. O que mais? Eu não tenho uma palavra para isso. Então não vamos dar nome a isso esta noite. Ele caminhou pela sala devagar, pegou o rosto dela com as 2 mãos e olhou por um longo segundo. Cama, ela. Você passou 2 dias cavalgando direto. Carter, chama. Sim. Na semana seguinte, ele cavalgou até a cidade vizinha e deu o seu depoimento. O inspetor fez perguntas por 3 horas e Carter respondeu a todas. Voltou para casa com um papel no paletó dizendo que tinha sido acusado falsamente e que estava absolvido de qualquer suspeita sobre o caso de Abigail Boone. Aquele papel foi para a lata também, em cima do anel. Na semana seguinte, ela desceu e deu o dela. Cavalgou atrás de Carter o caminho inteiro, na ida e na volta. Ele não a deixou sair de sua vista em uma estrada pública por um bom tempo depois daquilo. Na semana seguinte, Mason subiu a montanha. Não veio sozinho.
O cachorro latiu daquela forma que late para amigos, 2 vezes e pronto. Carter foi o primeiro a sair na varanda. Ela veio logo atrás, com um pano de prato ainda nas mãos. Mason, você trouxe companhia. Trouxe sim. Quantos? 11? 11 o quê? 11 almas lá do vilarejo Boom. Estão parados lá embaixo, no começo da sua trilha, com os chapéus nas mãos. Não vão subir até você dizer que está tudo bem. Carter não disse nada por um longo segundo. Mason, sim? Quem está aí? A Hannigan, a lavadeira. O velho doutor Pritchard, a professora senhorita Wells, 2 das senhoras da igreja. Os Ferguson, os rapazes dos Harden, a viúva McAllister com o menino dela, e nós subimos para pedir desculpas, Boom. Todos nós pedimos desculpas por 3 anos sem cruzar a sua soleira. Por 3 anos atravessando a rua quando você descia para comprar mantimentos. Por 3 anos acreditando numa carta que nunca tínhamos visto porque queríamos acreditar mais na mentira do que ser vizinhos de verdade. Viemos dizer isso na sua cara e viemos perguntar se podemos ajudar com o casamento, porque correu a notícia de que vai ter um. Carter colocou a mão no corrimão da varanda, baixou a cabeça por um instante e a ergueu. Mande subir, Tobias. Sim. Tobias. Sim, obrigado. Não agradeça ainda, Bom. Você não viu o que eles trouxeram. Eles subiram a trilha os 11, com os chapéus nas mãos, exatamente como Mason tinha dito. O Dr. Pritchard trazia um pote de pêssegos em calda debaixo do braço. A Hannigan trazia uma peça dobrada de morim branco. Os rapazes dos Harden traziam um pedaço de carne defumada. A viúva McAllister trazia uma caixinha de velas. A senhorita Wells trazia um inário. As senhoras da igreja traziam uma Bíblia com a lombada gasta que tinha pertencido à mãe de Carter, de alguma forma. E, de alguma forma, eles a conseguiram. Mas essa era uma história para outro dia. Os Ferguson traziam um berço de vime. Ela viu o berço e apoiou a mão no portal da porta para não cair. Para o futuro, senhora, disse Dona Ferguson, baixinho. Não para agora, mas para o futuro. Nós fizemos para os nossos, mas nunca usamos, e a senhora deve ficar com ele. Dona Ferguson. Senhora. Eu não sei o que dizer. Não diga nada, minha filha. Nós é que viemos aqui para falar. Eles falaram um por um. A Hannigan foi a primeira. Ela tinha lavado o vestido de sepultamento da mãe de ela 9 invernos atrás e permanecido na varanda da venda no dia em que Silas vendeu a filha, sem mover um pé. Ela não deu desculpas. Disse 3 frases. Eu deveria ter descido os degraus daquela varanda. Não desci. Me perdoe, minha filha. Então ela deu um passo de volta para a fila. A senhorita Wells foi a próxima. Depois a viúva McAllister. Os rapazes dos Harden mexiam nos chapéus sem jeito. O Dr. Pritchard disse que tinha deixado um velho contar uma velha mentira porque não queria ter o trabalho de fazer uma pergunta difícil. As senhoras da igreja choravam olhando para os próprios sapatos. Carter permaneceu o tempo todo sem dizer uma palavra. Ela estava ao lado dele, com o pano de prato nas mãos. Quando o último terminou de falar, Carter pigarreou. Amigos, eles olharam para cima. Eu já estive nesta varanda com uma espingarda na mão 3 vezes em 3 anos. Uma por causa de um bicho, 2 por causa de homens. Hoje é a primeira vez que fico nela com as mãos vazias enquanto as pessoas sobem a trilha. E eu não vou esquecer isso. Vocês são bem-vindos nesta casa. Bem-vindos a qualquer hora. Eu não tenho nada para perdoar, porque não tem nada que já não tenha sido resolvido com a subida de vocês até aqui. Aceitem um café, aceitem uma refeição, fiquem o tempo que tiverem de luz para voltar para casa. Eles não ficaram muito. O caminho de volta era difícil, mas ficaram o suficiente para o café. E ela pegou o morim das mãos da Hannigan, e a Hannigan disse:
Você vai querer um vestido bonito, minha filha. E ela disse: Eu nunca tive um vestido assim. E a Hannigan respondeu: Pois agora vai ter. Eles desceram antes do pôr do sol. A casa ficou em absoluto silêncio depois disso. Carter: Sim. Isso acabou de acontecer de verdade? Aconteceu. Tudo isso. Eles subiram. Subiram, sim. Carter: O que mudou? A verdade mudou. A verdade sempre dá um jeito. Levou 3 anos. A verdade leva o tempo que precisa levar ela. Nós não controlamos o relógio. Naquela noite, um cavaleiro subiu a trilha com o resto da luz do dia. Era o ajudante do Halloran, vindo da cidade vizinha. Carter abriu a carta na varanda. Leu uma vez, leu duas. Carter, a Abigail, confessou. Confessou o quê? Tudo. A morte do Pen, o plano aqui em cima, a carta que escreveu contra mim. Confessou por escrito, na frente de 2 inspetores e de um escrivão do governo. Por quê? Porque o Finch traiu ela primeiro, e ela quis dar a sua versão antes que a dele ficasse como verdade. O inspetor diz que ela vai para a forca ou vai passar a vida na prisão. Ele ainda não sabe qual dos dois. Pensou que eu gostaria de saber. E você quer escolher? Ele silenciou por um longo segundo. Não, ela. Eu já fiz as minhas escolhas. Escolhi 3 invernos atrás e escolhi de novo no dia em que paguei a dívida do seu pai e escolhi de novo na semana passada, na varanda. Deixe que a lei faça as escolhas dela. Eu terminei. Ótimo. Tem mais uma coisa na carta. Oque. Ela pediu, através do inspetor, para ver as crianças uma última vez antes de ir. A mão de ela parou no corrimão da varanda. Carter, eu não vou fazer essa escolha sozinha. Carter, você faz parte disso. Ela, você faz parte da vida deles. Estou te perguntando, o que nós respondemos para o inspetor? Ela pensou por um longo tempo. Pensou numa mulher de joelhos num quintal, com o cabelo solto e o rosto na poeira. Pensou na mão de Wyatt em seu peito, conferindo os batimentos do seu coração. Pensou no braço firme de Josie, apontando no meio de um quintal, cheio de autoridades e dizendo: só ela é a minha mãe. Carter, sim. Ela teve 6 meses com eles e foi embora. Teve 3 anos para escrever uma carta dizendo que sentia muito, mas escreveu uma carta diferente. Teve um quintal cheio de homens armados, um marido quase enforcado e 2 filhos na porta de casa. E não pediu perdão. Ela disse: me entregue. Ela já teve as chances dela, Carter. Nós não devemos a ela uma nova chance à custa do coração de 2 crianças. Essa é a minha resposta também. Naquela noite mesmo, ele escreveu para o inspetor 2 frases. Mostrou para ela. Ela assentiu. Ele selou o envelope. Na manhã seguinte, ele fez o pedido a ela. Não foi dentro de casa, não foi na varanda. Caminhou com ela por quase 1 quilômetro pela trilha de trás até onde um pequeno descampado se abria, com um riacho correndo limpo no meio da relva, mesmo agora no início do degelo. As crianças foram junto, porque as crianças não iam ficar de fora daquilo e todo mundo sabia. Só ela. Por que estamos caminhando? Porque o pai de vocês mandou caminhar, Josefine. Por quê? Eu não sei, querida. Vamos descobrir juntos. Painho, por que estamos caminhando? Silêncio, Josie. Painho, Josephine. Sim, painho. Ele parou no meio do descampado e se virou. As crianças pararam logo atrás, com as mãos dadas na frente do corpo, parecendo 2 pequenas testemunhas numa igreja. Ela. Sim, este era o lugar da minha mãe. Ela costumava subir aqui com um livro e um pedaço de pão, sentava perto desse riacho e dizia para o meu pai que voltaria quando voltasse. Ele nunca vinha atrás dela. Dizia que uma mulher com um livro e um riacho não precisa ser encontrada. Ela viveu até os 61 anos e dizia que a única coisa que gostaria de ter feito diferente era ter casado mais jovem para ter tido mais anos de casamento.
Ela me disse isso no seu leito de morte. Eu disse que lembraria. Esqueci por 9 anos. E depois lembrei de novo na noite em que você saiu no meio da tempestade atrás de mim e venho carregando isso no bolso desde então. Ele enfiou a mão no bolso, puxou um pequeno pedaço de pano dobrado e o abriu. Um anel, não de ferro, de prata, simples, pequeno. Este era da minha mãe. O pai dela fez para ela com as próprias mãos. Ela deixou para mim caso eu um dia encontrasse uma mulher que ela gostaria de ter à sua mesa. Eu não tive coragem de colocar isso na Abigail. Agora eu sei o motivo. Ela não conseguiu falar. Ela, Parker. Só ela. Ela. Eu já fui marido uma vez. Não fui um bom marido. E não vou fingir que fui. Sou pai há 6 anos e fiz o melhor que pude. E não foi o suficiente. Estou te pedindo, na frente destes dois que são o melhor trabalho que eu já fiz na vida, para ser minha esposa. Não uma ajudante, não um quebra-galho, não uma estranha que subiu a montanha numa carroça por conta de uma dívida, minha esposa. Para viver na casa, colocar o seu nome na Bíblia da família e pegar este anel e usar pelo tempo que quiser na sua mão. No dia em que você não quiser mais, eu te pergunto o que fiz de errado e conserto se eu puder. Você aceita ela? Ela encontrou a voz lá no fundo do peito. Carter Boom. Sim, eu subi esta montanha numa carroça que não escolhi, com um homem que não conhecia para uma casa que não queria, onde 2 crianças que eu nunca tinha visto pegaram as minhas mãos, como se eu tivesse ido embora há muito tempo e estivesse apenas voltando. Eu sou deles e sou sua desde o segundo em que cruzei aquela soleira e você disse seja bem-vinda à sua casa. Eu não sabia disso naquele momento. Sei agora. Sim, Carter, sim. Painho, sussurrou Josie. Sam, Yosi, posso ver o anel? Estenda a mão. Ele colocou o anel na palma da mãozinha dela. Ela olhou. Wyatt olhou. Então ela ergueu o braço, pegou a mão de ela e deslizou o anel no dedo certo como se estivesse se preparando para aquele dia por toda a sua curta vida. Olha, só ela. Coube direitinho. O painho disse que ia caber. Ele estava certo. Sam, Yosi, Kauba, Sam. Agora você não é mais a só ela. O que eu sou, então? A menina pensou bastante, erguendo o rosto. Você é minha mãe, a mãe dele, a esposa do painho e a dona da mesa. É muito nome. Vamos te chamar só de mãe porque é mais curto. Mãe, sussurrou Wyatt, como se estivesse testando a palavra pela primeira vez na vida. Mãe, disse Josie. Ela não respondeu de imediato. Não tinha o que responder. Colocou uma mão no cabelo de Josie e a outra no ombro de Wyatt. Puxou os dois para perto e sentou a mão de Carter pousar sobre a sua própria cabeça, da mesma forma que tinha sido no quintal, com a poeira baixando. Ficou ali parrada, no descampado da mãe dele, com o anel da mãe dele no dedo, os filhos dele grudados ao seu corpo e a mão dele na sua cabeça, e não precisou de palavras. O casamento foi 2 semanas depois. A senhorita Wells tocou o hino num pequeno órgão de fole que os Ferguson tinham carregado por 3 quilômetros subindo a trilha. O Dr. Pritchard ficou de pé para dizer as palavras porque era o mais próximo que a montanha tinha de um padre, e Carter tinha pedido pessoalmente. As senhoras da igreja tinham costurado o vestido com o morim da Hannigan e rendas vindas de 3 sótãos diferentes do vilarejo. Ela usou o vestido, coube direitinho, e ela não se sentiu nem um pouco como uma menina que tinha sido vendida por uma dívida de jogo. Wyatt carregou o anel numa almofadinha que a dona Ferguson tinha feito. Josie carregava uma cesta de folhas secas da montanha e jogava uma única flor a cada 2 passos, porque disse que tinha feito as contas
e tinha exatamente a quantidade certa de flores para a quantidade certa de degraus se fizesse daquele jeito e não pretendia ficar sem. Mason entregou a noiva. A Hannigan ficou de pé ao lado dela. A viúva McAllister chorou o tempo todo e não pediu desculpas por isso. O Dr. Pritchard disse as palavras: "Você, Carter Boone, aceita esta mulher?" "Aceito." "Você, Ella Parker, aceita este homem?" "Aceito." "Então, pela autoridade que eu não possuo por direito, mas que me foi dada pelo consentimento de cada alma aqui presente, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva, Carter." Ele a beijou. Não um beijo demorado, não para a plateia, apenas o suficiente. A salva de palmas que veio daquelas 11 almas, de um inspetor que tinha cavalgado de longe para estar ali e de 2 crianças batendo as mãozinhas com tanta força que ficaram vermelhas, foi o som mais alto que aquele descampado tinha ouvido em 100 anos. Naquela noite, quando as visitas já tinham descido a montanha com as lanternas, as crianças dormiam no sótão, o fogo estava brando e a porta estava trancada pelo lado de dentro da forma que Carter tinha prometido a ela na primeiríssima noite em que ela pisou na casa. Ela ficou junto à janela, com a mão espalhada contra o vidro. "Carter, Sim, meu pai me vendeu por 240 mil réis. Oi, sai, e aqui estou eu. Aqui está você, com mais do que eu sabia que existia no mundo." "Sim, Carter, sim. Ele achou que estava me vendendo para o inferno. Ele achou. E, em vez disso, me vendeu para a porta de uma casa que eu teria caminhado 100 quilômetros no meio da tempestade para achar sozinha se soubesse que existia para ser encontrada. Ele veio por trás dela, envolveu-a com os braços e apoiou o queixo no topo da sua cabeça. Ella Boone, Carter Boone. Esse é o nome agora. Esse é o nome. Diga de volta, Ella Boone." Aí está. Ela fechou os olhos. Não chorou. Não porque não houvesse lágrimas nela, mas porque lágrimas não eram o formato certo para o que estava em seu peito. O que estava nela era maior do que lágrimas. O que estava nela era um teto e um fogão aquecido. 2 pequenas respirações no sótão. Os braços de um homem ao redor dos seus ombros, um anel de prata na mão direita e um nome que ainda não tinha sido escrito em lugar nenhum, mas que já era mais dela do que o seu próprio fôlego. A montanha que um dia significou uma dívida e uma carroça. Um homem com uma espingarda numa varanda e uma filha vendida como bicho na poeira de uma rua qualquer, tinha se tornado no espaço de um inverno, de uma tempestade, de uma cavalgada no escuro, de um quintal cheio de algemas e confissões, e de um descampado com um riacho correndo limpo um lar. A menina que tinha partido o lábio na poeira da cidade era agora uma esposa, uma mãe e uma mulher livre, com o seu próprio nome na sua própria mão. Nenhuma alma nesta terra voltaria a vendê-la, mudá-la de lugar ou negociar por ela novamente. Essa era a verdade da história. Esse era o fim de tudo. E a porta estava trancada pelo lado de dentro.